Espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. É, Hoje vamos estudar sobre choro e ranger de dentes. Abre aspas, choro e ranger de dentes. Embora meus estudos pareçam suscitar grandes polêmicas, na verdade eles são um apelo, um convite para refletirmos melhor as revelações divinas e escatológicas das Sagradas Escrituras, que foram vergonhosamente distorcidas durante séculos. Então vamos lá. Existem alguns textos bíblicos em que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, diz que os maus, que os ímpios, serão lançados fora, onde haverá, abre aspas, choro e ranger de dentes, fecha aspas, conforme está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 42 e 50. O grande problema e a razão deste vídeo é que a teologia dominante sempre associou esse, abre aspas, choro e ranger de dentes, fecha aspas, a um ódio desmedido contra Deus, daqueles que jazem nas profundezas do inferno, pois os seres humanos que ali estão fazem uso do seu livre-arbítrio para manifestarem esse ódio. E que, como esse ódio contra Deus não diminui nunca, não termina nunca, então os que estão nessa situação jamais sairão de lá. Entretanto, essa interpretação contradiz frontalmente as Sagradas Escrituras, pois no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 7, nos diz, abre aspas, pois quem morreu, libertado está do pecado, fecha aspas. E agora pergunta para vocês, se, conforme Romanos 6, 7, quando se morre já não se peca mais, como é possível alguém depois da morte odiar Deus eternamente, ao ponto de jamais sair do inferno? Isso prova que esse ódio do pecador no inferno contra Deus é uma invenção desenvolvida durante a Idade Média, mais precisamente após o Concílio de Constantinopla II, em 553 DC, onde foi definido, onde foi tornado dogma de fé acreditar que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá. Jamais sairão de lá. Antes desse nefasto concílio de 553, ninguém pensava assim, nem mesmo os maiores teólogos que existiram nos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da igreja. Quem duvidar disto, então que pesquise o que os padres da igreja ensinavam. Mas muitos irão dizer que esse, abre aspas, choro e ranger de dentes, fecha aspas, só pode significar um choro e ranger de dentes de ódio, visto que os que estão no inferno nada podem fazer para expressar seu ódio contra Deus, a não ser com, abre aspas, choro e ranger de dentes, fecha aspas. Sendo assim, então vamos estudar com os maiores teólogos que existiram o verdadeiro significado de, abre aspas, choro e ranger de dentes, fecha aspas. A expressão ranger de dentes vem do hebraico shen sharak, que significa uma dor de arrependimento e não de ódio. Veja alguns exemplos disso. Na página 898 do conceituadíssimo Dicionário Crítico de Teologia de Jean-Yves Lacoste, e publicado em 2004 por duas editoras católicas, a Paulinas e a Loyola, nos diz que, abre aspas, mesmo a dor da separação, é dita em termos físicos, choro e ranger de dentes, como está em Mateus 13, 42, 50, Mateus 22, 13, Mateus 24, 51 e Lucas 13, 28. Fecha aspas. Ou seja, abre aspas, dor da separação, fecha aspas, e jamais expressão de ódio desmedido contra Deus ou de contra quem seja lá quem for. Joaquim Jeremias, um dos maiores especialistas do mundo no aramaico, a linguagem de Jesus Cristo e dos apóstolos, nos diz, abre aspas, choro e ranger de dentes. É aí, imagem do desespero, e sempre por causa da perda da salvação por própria culpa, fecha aspas, como está no seu livro As Parábolas de Jesus, publicado em 1986 pela editora Paulus, na página 105. Ou seja, mais uma vez não é a expressão de ódio, mas sim, abre aspas, imagem do desespero, fecha aspas. Para quem ainda não se satisfez com essas duas explicações sobre essas palavras de Jesus, existe uma terceira explicação bem mais aprofundada e esclarecedora, e que podemos encontrá-la no famoso
Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, volume 3, de Colin Brown, publicado em 1985 pela Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, no final da página 28 e início da página 29, onde diz, abre aspas, embora seja verdade que, em muitas instâncias, o emprego de brichon na expressão, abre aspas, ranger de dentes, fecha aspas, conota ira, associação da palavra com klautmos, choro, é a figura de tormento que acompanha o termo em Mateus 13, 42 e 50. Parece indicar que o, abre aspas, ranger de dentes, fecha aspas, não é indicação de ira, mas sim de extremo sofrimento e remorso. Extremo sofrimento e remorso, fecha aspas. Ou seja, existem três testemunhos poderosos, exegéticos e hermenêuticos de que essas palavras de Jesus Cristo, abre aspas, choro e ranger de dentes, fecha aspas, não são de ódio, como as teologias escatológicas procuram nos empurrar goela abaixo, mas sim de, abre aspas, dor da separação, fecha aspas, como nos revelou o Dicionário Crítico de Teologia, ou, abre aspas, imagem do desespero, fecha aspas, como nos revelou o excelente livro As Parábolas de Jesus, e, abre aspas, extremo sofrimento e remorso, fecha aspas, como está no conceituadíssimo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. C, abre aspas, choro e ranger de dentes, fecha aspas, é expressão de dor da separação, imagem do desespero e de extremo sofrimento e remorso, então não possui nenhuma relação com o ódio que as teologias escatológicas defendem para justificar suas argumentações de que um ser humano, qualquer que seja, ficará eternamente no inferno. De todos os textos bíblicos descrevendo um ser humano no inferno, o mais completo de todos é o texto do rico e o Lázaro. E, além do mais, é uma revelação do próprio Jesus Cristo, em Lucas 16, capítulo 16, versículos 19 a 31. Já fiz um vídeo para o YouTube fazendo uma exegese hermenêutica completa desse texto bíblico, e nele não se encontra nada, absolutamente nada, indicando um ódio desmedido do condenado contra Deus ou contra quem quer que seja. Muito ao contrário, descreve um diálogo inacreditavelmente educado entre o condenado no inferno e o pai Abraão, que simboliza o Senhor Deus. E mais, o condenado não quer que todos estejam ali com ele também, sendo atormentado nas chamas do inferno, como as teologias escatológicas tentam nos empurrar goela abaixo. Muito ao contrário disso, o condenado tem uma grande preocupação com o arrependimento dos seus 5 irmãos, que ainda estão vivos, como está nos versículos 27 a 30. Convido a todos os que estão assistindo este vídeo que leiam este texto bíblico de Lucas 16, 19 a 31 em suas Bíblias Sagradas, prestando atenção em cada palavra, e vejam se não está exatamente como acabei de descrever. O imperador Justiniano, no concílio de 553 DC, teve uma ideia genial, para não dizer o contrário, se é que se pode chamar assim, promulgando o dogma de fé de que todos os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá. Isso se tornou uma arma poderosíssima nas mãos da igreja, para poder manipular e subjugar as nações durante séculos e séculos até os dias de hoje. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.